Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de matemática, exercícios extras de matemática terceiro ano. Então, essas atividades vocês não terão na apostila, serão enviadas no grupo. Então, vocês podem assistir por aqui pelo vídeo e respondendo no caderno. Então, não há necessidade de copiar as atividades, apenas respondê-las no caderno. Quem puder imprimir, também podem imprimir, ok? Então, utilize os símbolos do real para representar os valores abaixo. Então, eu tenho aqui uma cédula de 50, uma de 10 e uma de 5. Eu preciso utilizar os símbolos do real para representar. Então, vou colocar o R do real e o cifrão. Então, aqui vocês podem colocar o R, o cifrão e o valor. Letra B. Na letra B, eu tenho uma nota de 20, uma cédula, mais uma e mais a outra. Então, eu tenho 3 cédulas de R$ 20, uma cédula de 2 e uma moeda de 50 centavos. Qual é o valor? Vocês podem escrever aqui embaixo, com R e o cifrão. Letra C. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cédulas de R$ 5. Então, vocês irão fazer essa soma de 5, 10 e assim por diante. Tem mais uma cédula de R$ 2 e mais 2 moedas de R$ 1 cada uma. Coloquem o valor aqui embaixo. Letra D. Temos aqui algumas moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas de R$ 1 e uma moeda de 50 centavos. Então, podem colocar o valor aqui mesmo, tá? Letra D. E por fim, a última, letra E, temos 1, 2, 3 notas, 3 cédulas de R$ 100, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Qual é o valor que temos aqui? Podem colocar na letra E. Questão 2. Responda as questões. Letra A. Quantas cédulas? Então, quantos papeizinhos, quantas cédulas de R$ 5 são necessárias para obter uma de 20? Então, quantas cédulas de R$ 5 eu preciso ter para ter R$ 20? Quantas cédulas de R$ 5 também são necessárias para obter uma de 50? Então, eu preciso ter R$ 50, só que as minhas cédulas são todas de R$ 5. Quantas eu preciso ter? Letra C. Quantas cédulas de R$ 50, agora de R$ 50, são necessárias para obter uma de 100? Então, quantas cédulas de 50 eu preciso para ter R$ 100? Questão 3. Resolva situações problema. Letra A. Essas crianças foram ao cinema assistir a um filme em 3D. O ingresso individual custou R$ 16. Então, se eu tenho o ingresso individual, cada ingresso custa R$ 16. No total, quanto elas gastaram com ingressos? Quantas crianças eu tenho aqui? Eu tenho quantas? 3 crianças. Cada uma gastou R$ 16 com ingresso para entrar no cinema. Então, qual o valor total que elas gastaram aqui na compra?
Letra B. Se você comprasse os 2 brinquedos abaixo, quanto pagaria por eles? Então, eu tenho um carrinho, um caminhão, por R$ 45,00 e um ursinho por 37. Se eu comprar o caminhão, se eu comprar o caminhão de R$ 45,00 mais o urso de 37, quanto pagaria por eles? Respondendo, coloquem aqui, ó, responda. Quanto pagaria por eles? Eu pagaria tal valor. Letra C. E se desse uma cédula de R$ 100? Então, olha só. Aqui, uma cédula de R$ 100 para o pagamento dos brinquedos. Quanto receberia de troco? Então, eu preciso voltar lá na letra B para saber o valor, quanto deu do caminhão e do urso junto, e vou pagar com uma cédula de R$ 100. E eu quero saber qual é o troco. Então, terminando de fazer, dá stop, depois dá play para correção das atividades, ok? Então, agora, voltando com a correção das atividades, a atividade 1, letra A. Qual é o valor que temos aqui com essas cédulas? 50, 60 e 5. Então, representando com o R do real e o meu cifrão, temos R$ 65. Certo? Todo mundo acertou? Letra B. 20, 40, 62. Então, já temos as cédulas. Vamos aqui marcar o valor das cédulas. Então, antes da vírgula, vem o valor das cédulas. Então, 20, 40, 62. Venho, marco 62, vírgula, é o que separa as cédulas dos centavos. E 50 centavos. Letra C. Lembrando da tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37, 38, 39. Então, 39. Lembrando que aqui eu tenho R$ 1. Não tenho 50 centavos nem 25 para vir depois da minha vírgula, ok? Eu tenho R$ 1. Letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, R$ 7. R$ 1, ele entra antes da vírgula. Depois da vírgula, são as moedas, 50 centavos. Lembrando sempre de colocar a vírgula, ok? Letra E, 100, 200, 300, 310, 315, 317. Para não confundir, como é um valor muito alto, podemos vir somar os de 100. Então, 100, 200, 300. Coloca 300 e depois soma as cédulas menores. 10, 15, 17.
e vamos somar 300 mais 17, 317. Responda as questões. Quantas cédulas de R$ 5 são necessárias para obter uma de 20? Então, eu tenho algumas maneiras para fazer. Eu posso vir somando de 5 em 5 até ter 20. Então, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, temos 20. Então, 5, 10, 15, 20. Então, precisamos de quantas cédulas? 1, 2, 3, 4. Essa é uma das maneiras para fazer. A outra poderia fazer a multiplicação. Então, 5 vezes o quê? Que resulta em 20. Então, lembrando da tabuada, 5 vezes 4 é igual a 20, certo? Quantas cédulas de R$ 5 também são necessárias para obter uma de 50? Então, vamos somando, ó. Aqui eu precisei de 4, mas podemos ir somando. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. Mais 5, 45. Mais 5, 50. Vamos somar para ver se está certo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Quantas cédulas foi necessário aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, precisei de 10 cédulas. Então, posso pensar também 5 vezes qual número que resulta em 50? Então, 5 vezes 10. Letra C. Quantas cédulas de R$ 50 são necessárias para obter uma de 100? Então, posso fazer a mesma coisa. 50 mais 50 é igual a 100. Então, temos aqui, utilizamos quantas? 2 cédulas. Então, se eu fizer 50 vezes qual valor, resulta em 100. Então, 50 vezes 2 é igual a 100, ok? Próxima questão. Letra A. Essas crianças foram ao cinema assistir a um filme em 3D. O ingresso individual, então cada ingresso custou R$ 16. Temos quantas crianças? Temos 3. Então podemos fazer aquela multiplicação. Se aqui é 16 mais 16 mais 16, o número 16 repetiu quantas vezes? 3. Então, podemos fazer a multiplicação. 16 vezes
3. Isso mesmo. Então, olhem só. Eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 6, 18. Coloco 8 e vou subir 1. Esse número 1 que eu estou subindo, eu vou somar daqui a pouquinho. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 que foi lá em cima, 4. Nada impede também de somar esses números. Então, o resultado deu 48. Se eu fizer a soma, precisa dar o mesmo resultado. Então, 16 mais 16 mais 16. Então, se eu fizer a soma, 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Coloca 1, vamos fazer a troca. Então, ele veio para cá, uma. 1, 2, 3, 4, 48. Então, agora temos que responder. Quanto elas gastaram com ingressos? Elas gastaram R$ 48. Vocês podem escrever aqui na resposta. Todo mundo fez? Então, próxima questão. Letra B. Se você comprasse os 2 brinquedos abaixo, quanto pagaria por eles? Então, aqui é uma soma. 45 mais 37. Então, vamos fazer a soma. 5 mais 7. 5 mais 7 é igual a 12. Vou colocar o 2 e vou subir 1. Por quê? Fizemos a nossa troca, lembram? A cada 10, precisamos trocar por uma dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então, quanto pagaria por eles? Pagaria no total de R$ 82. Lembrando que eu tenho que colocar o R de real e o nosso cifrão. Próxima questão. Letra C. E se desse uma cédula de R$ 100 para o pagamento dos brinquedos, quanto receberia por troca? Então, sempre o maior valor tira o menor, subtrai o menor valor. Então, temos R$ 100 e vamos subtrair 82. Por quê? O total que pagaríamos nos brinquedos seria R$ 82. Então, 100 subtrai 82. Lembrando que podemos utilizar, sim, o cálculo mental. Então, podemos montar aqui, ó, 100 menos 82. Qual é a melhor maneira de fazer? Podemos subtrair 2 para ficar bem mais fácil a nossa conta. Então, seria 100 menos 80. Não posso esquecer que eu deixei de lado 2, preciso depois resolver. Então, se eu fizer 100 menos 80, temos 20. Agora, desse 20, eu preciso subtrair 2. Ficou bem mais fácil, né? 20 menos 2, temos 18. Aqui também não é difícil. Precisamos fazer o desagrupamento. Lembrando que começamos aqui na nossa unidade. Olhem só a nossa dezena. Nossa dezena também é 0. Por quê? Fez aquela troca. Então, precisamos desagrupar aqui do número 1.
Então, eu vou fazer o risco do 1, vai se tornar 0. Por quê? Vou desagrupá-lo para colocar na dezena. Então, a minha dezena agora é 10. Mas lembram só, eu preciso desagrupá-la para a minha unidade. Então, se aqui é 10, vai se tornar 9, porque eu sempre empresto 1. E passando para cá, se torna 10. Então, agora 10 menos 2, 8. 9 subtrai 8 igual a 1. Também é muito simples essa conta, né, pessoal? Respondendo aqui, quanto receberia de troco? Receberia de troco R$18. Pessoal, um beijo e até a próxima aula.